Olá, salve, salve a todos. Aqui é o irmão Manuel Carvalho e estamos de volta com o nosso canal Não Cai na Onda, um movimento criado dentro da escola dominical para atender às necessidades dos jovens sobre alguns temas específicos. E na oportunidade, no episódio 3 do nosso podcast da leitura da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, eu estarei trazendo o capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras. A nossa declaração de fé, se você quiser baixar ela em PDF, na descrição desse vídeo já está o link para que você possa baixar e acompanhar ela em qualquer lugar que você queira estar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Nós estamos retomando esse canal do zero, certo? Para que nós possamos fazer aí, nós vamos ter sketches, nós vamos ter mensagem drops, onde eu trago algumas mensagens específicas para vocês, e o nosso playlist da leitura da nossa declaração de fé. Todas as segundas-feiras, com um episódio novo da nossa declaração de fé para vocês. Então, para ficar por dentro, ative as notificações para que vocês possam sempre ser avisados assim que nós lançarmos um episódio novo. Sem mais delongas, vamos para a leitura da nossa declaração de fé do episódio de hoje. Se você, volta aqui um pouquinho, se você ainda não viu os 2 episódios antigos, tanto no card aqui quanto na descrição está os episódios anteriores a esse, o primeiro e o segundo episódio. No primeiro episódio eu trouxe um texto de apresentação, no segundo episódio eu trouxe o documento que era o cremos da Assembleia de Deus antes da declaração ser reunida da forma que está sendo apresentada para vocês. Perfeito? Sem mais, vamos à nossa leitura aqui, que é muito longa, por sinal. Eu vou ajeitar aqui o microfone, puxar um pouco aqui a tela, que a letra está muito pequena e eu estou sem conseguir enxergar, mas vamos à leitura. Eu trago para vocês aí, como vocês podem ver, todo o texto em PDF. Esse mesmo texto em PDF está na descrição para que vocês possam baixar. A leitura do capítulo 2, do capítulo 1 nesse episódio vai tratar sobre capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. E diz o texto: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus. Notem que tem um 1 aqui acima. Isso é um texto de rodapé lá no finalzinho desse capítulo. Eu vou estar mostrando para vocês. Então vai ter um aqui, ó, tem um 2 aqui, ó, tem um 3 aqui, ó. Vou deixar em amarelo para você ver, ó. Tem um 2 aqui, ó, e tem um 3 aqui, ó. Lá embaixo tem um rodapé explicando cada coisa dessa. Então, logo cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina, abre aspas, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus e que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, abre aspas, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto.
Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa, infalível palavra de Deus. Abre aspas. A lei do Senhor é perfeita. Salmos 19, 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, abre aspas. E a Escritura não pode falhar. João 10, 35. Sendo assim, eu li o preâmbulo do capítulo 1, falando sobre as Sagradas Escrituras, e agora eu vou colocar alguns pontos, vou ler os pontos que tratam sobre o capítulo 1. Esses são os pontos do capítulo 1. Uma vez que nós lemos o preâmbulo, entendemos que a palavra de Deus ela é infalível, a palavra de Deus ela não pode conter erros, porque ela é a palavra de Deus. Então, por esse motivo, não pode conter erros. Eu vou ler a estrutura, alguns pontos do capítulo 1. Vamos lá ao primeiro ponto do capítulo 1, que trata da estrutura. Primeiro ponto do capítulo 1. Estrutura. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros, inspirados por Deus, estando dividido em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus, num período de 1.600 anos aproximadamente, e por cerca de 40 homens de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e épocas diferentes, como Moisés, abre aspas, disse, mas o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Êxodo 34, 27. Jeremias, cerca de 800 anos depois, abre aspas, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações desde do dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias 36, versos 1 e 2. E o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã, abre aspas, disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, verso 5. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrito não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, Deus. Esse foi o primeiro ponto do capítulo 1, falando sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, que trata o capítulo 1. Agora eu vou estar trazendo para vocês o segundo ponto do capítulo 1, que trata sobre a classificação. Classificação. O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e está dividido em 4 partes pela seguinte ordem. Lei. Livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos. Josué, Juízes, Rute,
1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e está dividido em 4 partes: Evangelhos, que é formado por Mateus, Marcos, Lucas e João; livros histórico, que é formado por Atos dos Apóstolos; epístolas, que é formada pelos livros de Romano, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e também a última parte é a parte de Revelação, que é formada pelo livro de Apocalipse. Esses livros autorizados são chamados de canônicos. Então, esse foi o 2º ponto do capítulo 1 da nossa declaração de fé, que fala das Sagradas Escrituras. O ponto 2 falou da classificação. Vamos ao ponto 3. Propósito. São 2 os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus e expressar sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus, graciosamente, revelou a si mesmo pela palavra, abre aspas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoa, por meio da fé em Cristo Jesus. Abre aspas. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, verso 17. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse, abre aspas, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos Salmos. Lucas 24, verso 44. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelada em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade. E suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. E aí? Tá gostando da leitura? Vai, pega um copo de água, um café, tal. Se aconchegue, que a ideia é essa. É lermos com você a nossa declaração de fé. Esse foi o 3º ponto do capítulo 1. E agora vamos para o 4º ponto do capítulo 1. O poder da palavra de Deus. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando chama a si mesma de, abre aspas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, verso 17. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar
no mais íntimo de um ser humano? O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder das Escrituras sagradas quando foi tentado por este no deserto. Jesus evitou qualquer outro argumento, abrindo mão do uso de seus poderes sobrenaturais, característicos do seu ministério terreno, e disse apenas, abre aspas, está escrito. Isto por 3 vezes citou a lei de Moisés, o livro de Deuteronômio, abre aspas. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4, abre aspas. Também está escrito: tentarás o Senhor teu Deus. Verso 7, do capítulo 4 de Mateus, abre aspas. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Verso 10 do capítulo 4 de Mateus. Esse foi o 4º ponto da nossa declaração de fé. Vamos ao 5º ponto. Os livros apócrifos e pseudoepígrafos. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudoepígrafos, chamados pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus fez menção das Escrituras sagradas nos seus dias. A Bíblia tripartite dos judeus, abre aspas, lei, profetas e escritos. E nelas não constam estes livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, abre parênteses, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismo, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoridade a profetas e apóstolos. Esse foi o 5º ponto do capítulo 1 da nossa declaração de fé. Vamos ao 6º e último ponto. Mensagem. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. A Bíblia fornece-nos ainda o conhecimento essencial, indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a sua palavra, abre aspas, nada acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, 2. O livro de Provérbios reafirma a inteireza e a pureza da Bíblia Sagrada. Abre aspas. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nela. Nada acrescenteis às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Provérbio 30,
versos 5 e 6. No encerramento do cânon divino, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada, abre aspas, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da cidade da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Esse foi o episódio 3, falando no capítulo 1 da nossa declaração de fé sobre as Sagradas Escrituras. Se você ainda não viu os episódios anteriores, no card e na descrição estarão os episódios. Está o episódio para que vocês possam assistir. Se você ainda não tem a nossa declaração de fé, no link abaixo está o link que você baixa essa que nós lemos para você, que está em PDF. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. E nós estamos voltando com o nosso canal Não Cai na Onda, o movimento cristão que nasceu dentro da escola dominical para atender às necessidades dos jovens acerca de algumas questões da nossa igreja. Então, sem mais delongas, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, e vamos compartilhar e vamos se inscrever e ativar as notificações para que você não possa ficar de fora das novidades que nós iremos trazer no nosso canal. Então não perde tempo, compartilha, se inscreve, comenta aqui embaixo o que é que você achou, vá perdoando a leitura, que eu sou meio dislexo, meio não inteiro. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.